Olá, meu nome é Matheus Felipe e hoje nós falaremos um pouco sobre ventos, seus esforços e características. Para o início da apresentação, nós falaremos um pouco sobre as características do vento. Em seguida, nós falaremos um pouco também sobre os efeitos do vento e finalizaremos a apresentação falando sobre as cargas em estruturas. Em relação às características, uma das características do vento é que sua velocidade tende a aumentar com a altura, enquanto a turbulência tende a diminuir, tornando-se inversamente proporcionais. A velocidade é determinada por variações aleatórias no tempo, em torno de um valor médio, sendo nula junto à superfície. Abaixo nós temos uma imagem do Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, onde mostra a cidade que está encoberta por nuvens, tendo algumas dessas nuvens em deformação, muito por conta da ação do vento sobre essas mesmas nuvens. A superfície terrestre provoca efeito de fricção, retardando o movimento horizontal do vento. Em grandes alturas, este efeito é desconsiderável e os movimentos de ar dão-se em decorrência das gradientes de pressão na atmosfera. A velocidade do vento varia de aproximadamente zero na superfície até a velocidade de gradiente, em uma altura conhecida como altura de gradiente. Esta altura pode variar de 500 a 3.000 metros, dependendo do tipo de terreno. Acima, nós vemos a relação da força do vento, que vai depender diretamente da velocidade do vento, que por sua vez dependerá também da altura sobre o terreno e do tempo. Ao lado nós vemos as siglas, seriam V igual à velocidade do vento, o Z igual à altura sobre o terreno e o T igual ao tempo. Abaixo nós vemos também algumas imagens explicando melhor sobre essas questões de velocidade do vento. A primeira mostrando a relação velocidade do vento com a altura, em forma de gráfico, e a segunda mostrando o perfil de velocidade do vento segundo a topografia de terreno. O primeiro exemplo mostra a altura do vento em mar aberto, que ultrapassaria os 500 metros de altura, poderia ultrapassar os 500 metros de altura, no caso. A altura do vento em campo aberto, que atingiria aproximadamente uns 750 metros de altura, como limite. A altura do vento em subúrbios, onde atingiria até mais ou menos uns 800, quase 1.000 metros de altura. E em centros de cidades, como por exemplo o centro da cidade do Rio de Janeiro, o centro da cidade de Nova York, que poderia atingir até mesmo 1.000 metros de altura ou mais. Desta forma, o comportamento das estruturas, em resposta dinâmica ante o vento, promove uma série de fenômenos aeroelásticos, como alguns deles. Drapejamento e galope, os dois assuntos que nós falaremos a seguir. Estruturas altas ou esbeltas, as quais apresentam faixa de frequência própria baixa, são as principais em responder dinamicamente aos efeitos do vento, estando suscetíveis a efeitos de ressonância por rajadas e flutuações de velocidade. As estruturas baixas não chegam a sofrer tais efeitos de forma relevante, uma vez que as rajadas e flutuações não são suficientemente altas em comparação à frequência própria destas estruturas. Drapejamento e galope. Esses fenômenos derivam de um movimento acoplado que pode provocar instabilidade, pois tratam-se frequentemente de combinações de flexão e torção. Geralmente não são os fenômenos relevantes em edifícios, porém em estruturas como pontes suspensas podem ser extremamente significativos. Abaixo nós vemos um claro exemplo de drapejamento e galope que ocorreu na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, onde ventos de até de 50 km por hora faziam a ponte Rio-Niterói apresentar oscilações na estrutura de até 60 centímetros, tanto para baixo quanto para cima, em seu vão central. Este problema foi amenizado no ano de 2004 com a incorporação de atenuadores dinâmicos sincronizados, que seriam os ADS. Em edifícios, as forças paralelas à ação do vento são chamadas de força de arrasto. Já as perpendiculares são chamadas de força lateral. Desta forma, a força do vento não coincide com o centro do edifício, gerando assim um momento torsor do vento. Cargas aerodinâmicas que atuam sobre o sistema estrutural e na fachada podem atuar como forças flutuantes localizadas de elevada magnitude. Com a ação conjunta dessas forças flutuantes, o edifício tende a vibrar em modos longitudinais,
transversais e de torção, como é mostrado na figura abaixo, que seria a figura 3. Em se tratando de edifícios esbeltos, a preocupação inicial da definição da estrutura é garantir a estabilidade global do conjunto, sem afetar consideravelmente o dimensionamento. Para isso, prevê-se um sistema de contraventamento ideal através da concepção de alguns sistemas, tais como o primeiro, pórticos formados por pilares e vigas, o segundo, pilares parede, o terceiro, enrijecedores inclinados formando treliças, e o quarto, que é mostrado como exemplo na imagem abaixo, núcleos rígidos formados pela associação de pilares parede. A adoção de um sistema de contraventamento a partir da associação de pilares e grandes dimensões, que seriam os pilares parede, normalmente resolve a maior parte das questões de estabilidade em edifícios altos. Contudo, é possível que, quando utilizado esse sistema, pode ocorrer superdimensionamento de elementos e cargas exageradas nas fundações. Sendo assim, a adoção por um ou mais desses sistemas em edifícios depende essencialmente do formato e da altura da edificação. Um claro exemplo desses edifícios que estão formados por pilares paredes seriam o Concordia Corporate, que fica em Belo Horizonte. Outros métodos também são apresentados na tentativa de garantir à estrutura menor instabilidade, como, por exemplo, o enrijecimento de estrutura. Enrijecer a ligação entre vigas e pilares é uma maneira de garantir maior efetividade estrutural, podendo ser feito através da consideração de nós semirrígidos ou engaste nas ligações entre estes elementos. Uma ligação mais rígida entre vigas e pilares implica em pórticos mais rígidos. Aqui no exemplo abaixo nós mostramos o comportamento da estrutura no tocante aos seus deslocamentos após a alternância de vinculação viga-pilar. No primeiro modelo nós mostramos a força que vem da lateral e vem de cima para baixo. A segunda nós mostramos a estrutura no modo rotulado. E no último nós mostramos a estrutura no modo engastado. O posicionamento dos pilares em relação às vigas é imprescindível, visto que esses elementos conferem rigidez ao pórtico. Abaixo nós mostramos a inserção do pilar central ao pórtico para avaliar o seu comportamento. No modelo nós mostramos o que seriam as estruturas com forças vindas da lateral e de cima para baixo, sem o pilar ao centro, onde com a deformação ficaria na imagem central, a imagem original, como bastante deformada, e mostraria o exemplo inserindo um pilar ao centro, onde deformaria bem menos a estrutura. Pilares com a maior dimensão alinhada com a direção do pórtico irão fletir em torno da sua maior inércia, ou seja, apresentarão uma rigidez maior. Como podemos ver no exemplo 1, temos pilares que estão na direção oposta da parede, onde formariam até mesmo dentes na estrutura. E no exemplo 2, os pilares eles se encontrariam na mesma direção das paredes, onde acabaria por não formar os dentes na estrutura. Perceba que ao aplicar cargas horizontais em ambos os pórticos, o primeiro apresenta uma rigidez inferior, visto que a rigidez dos pilares nessa direção é menor que a do pórtico inferior, onde os pilares estão rotacionados. E é isso. Muito obrigado.